Vamos lá de novo? Honrai pai e mãe. Hoje eu quero falar de pai e mãe. Eu sou mãe. Eu fui filha. Eu sou filha. Sou irmã. E sou mãe. Veja, quando a gente nasce, a nossa mãe nos dá a luz. Então significa que somos seres iluminados, chegando aqui. Será que a nossa luz se apaga em algum momento? Mas vamos voltar. Vamos voltar lá, ó. Foi 1 a 1. Um pai e uma mãe para eu poder nascer. Um óvulo e um espermatozoide para eu poder nascer. Querendo ou não, aceitando ou não, metade de mim é pai, metade de mim é mãe. Só que no decorrer da nossa vida a gente vai se descobrindo e nós vamos descobrindo alguns valores, alguns sentimentos, alguns desajustes. E pode ser que em meio a essas descobertas a gente perceba aí que tem uma insatisfação, uma raiva, uma não aceitação de algum comportamento ou de algum traço do meu pai ou da minha mãe. Eu não vou entrar nesses detalhes agora porque teríamos que falar muito tempo e acho que você não teria paciência de me ouvir. Mas eu vou te falar uma coisa como pessoa, como mãe, como professora, como consteladora familiar. Honrai pai e mãe. Porque eu preciso receber essa vida para não viver de qualquer jeito. E eu só recebo de verdade essa vida. Me libero de alguns pesos, ressentimentos e desacertos quando eu consigo fechar meus olhos, imaginar meu pai e a minha mãe na minha frente e saber que hoje eu só existo porque eles me deram a vida. Eu nasci de um momento de amor. Eu não sei quanto tempo durou. No meu caso, minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 16 anos. Mas a relação deles já não era boa. Meu pai foi excelente para mim na infância. Depois ele teve algumas questões que eu demorei muito para entender. E hoje eu agradeço muito por tê-lo. Agradeço muito por poder compreender. E eu agradeço muito por estar viva. Mesmo não tendo o pai perfeito que eu achava que eu precisava ter tido, hein? Ainda bem que ele não é perfeito. Sabe por quê? Porque eu não sou perfeita. Minha mãe não é perfeita. Meu pai não é perfeito. O mundo não é perfeito. Você não é perfeito. E é por isso que a gente vai buscando alguns caminhos, na busca dessas imperfeições ou perfeições. Se hoje nós estamos vivos, é porque alguém nos deu a vida. E a gente não sabe dessas dores. Eu não sei. Eu não acompanhei o sofrimento da minha mãe quando ela perdeu a mãe dela com 11 anos de idade. E quando ela me gerou, pode ser que eu tenha sentido algumas coisas ali como feto, mas eu não tenho essa memória. Pode ser que essa memória exista. Pode ser tanta coisa, né? Mas vamos só falar de coisas óbvias. Que eu vim de um óvulo e de um espermatozoide. De um homem e de uma mulher. 50% de cada um. E eis que eu existo. O que isso me prova? Que eu sou a junção desses dois. E que parte de mim são eles. Metade meu pai, metade minha mãe. E o que eu vou ganhando aí com as experiências da vida, mas é o sangue dele, do meu pai, é o sangue dela, da minha mãe, que corre nas minhas veias. E não para por aí não, hein? Tem uma ancestralidade aí, porque meu pai teve pai e mãe para nascer. Minha mãe teve pai e mãe para nascer. Os pais deles também. Então, se a gente está aqui hoje, com essa vidinha que às vezes a gente considera meia boca, é porque muita gente fez um bom trabalho para chegar a minha vez. E como vai ser quando eu fizer o meu trabalho para dar vez para o outro? Hoje talvez eu pegue leve com a minha mãe porque eu me vejo a mãe, né? Pegue leve com meu pai porque hoje eu sei o que representa um pai para mim e para as minhas filhas.
Mas isso me traz mais do que isso, me traz maturidade, me traz um novo olhar. E eu não vou dar conselhos, mas eu acho que é importante a gente pensar no julgamento. Quando eu julgo menos, eu vivo mais. Quando eu entendo que o meu pai e a minha mãe têm uma história que deu certo até um determinado tempo, eu agradeço e honro tudo que eu recebi deles. E agora eu consigo caminhar com muita gratidão no meu coração. E por incrível que pareça, a vida dá bem mais certo depois disso. Porque eu consigo entender que ele é um homem, ela é uma mulher. E que não precisam ser santos, mas fizeram um trabalho bem feito. Porque eu tô aqui. Minha irmã tá aí, meu irmão tá aí. Então, melhor do que culpá-los é fazer a nossa parte. E em cada etapa da nossa idade, isso tem um significado diferente. Então, se eu puder enfatizar algo, eu diria: honrai teu pai, honrai tua mãe. E honrar pai e mãe não é fazer exatamente o que eles querem, do jeito que eles querem, a profissão que eles querem. É respeitá-los, é amá-los, que mesmo dentro das suas incoerências, é um amor tão grande, que mesmo dentro das suas besteiras, não sei, talvez, você me diga: eu fui abandonado, meu pai nem sabe que eu nasci, eu não tenho pai. Você tem. Se você nasceu, é porque você tem. O rumo que as coisas tomaram não está no seu controle. Mas se você olhar para a vida, ela só te pertence, porque você teve um pai e uma mãe para te dar essa vida. E agora cabe a você fazer as suas escolhas. E dentre essas escolhas, vale muito a pena honrar pai e mãe, enquanto a gente tem eles. Porque a gente não sabe o dia que eles partem. E pode ser que eles até já tenham partido para alguns de vocês. Mas aí a gente entra num outro tema, onde a morte não é um fim, é um fim da matéria. Mas a gente não volta de um cemitério e faz um pagodão com churrasco porque a gente esqueceu tudo que ficou para trás. Essa pessoa que a gente ama muito vive aqui dentro da gente. E a gente também tem que honrar, lembrar, chorar e deixá-la vivinha aqui dentro. Porque é um amor tão grande, não é? Falamos um pouco mais disso depois, mas pensa um pouco a respeito. Qual é a melhor forma de eu ser feliz? Qual é a melhor forma da minha vida ser leve? Agradecendo a vida que eu tenho. E para eu agradecer a vida que eu tenho, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe e carrego a gratidão dentro do meu peito. Talvez isso faça sentido para você. Se não fizer, tudo bem. Não tem problema nenhum. Cada um está aqui na vida para aprender. E talvez não tenha chegado a hora. Não tem problema. Eu não sou dona da razão. Posso estar totalmente errada. Mas eu tô certa para mim. E você? Pensa aí. Beijo.